Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, seja por todos nós. Hoje nós vamos falar sobre doenças, enfermidades, a sua origem, consequência e o que fazer. Eu vou procurar entender um pouco desse mecanismo do que a doutrina espírita nos ensina a respeito dessas necessidades, que é geral, não é privilégio de ninguém. Vamos fazer um paralelo com o que a nossa ciência, com o que o conhecimento do homem traz de entendimento acerca da enfermidade. Então nós vamos começar dizendo que não somos médicos, não somos especialistas, apenas estudiosos. E que a Organização Mundial de Saúde, ela nos fala que a saúde é o estado do bem-estar do indivíduo, seja físico, mental, psíquico e social. É um conjunto de fatores que levam a criatura a manter o seu organismo físico, esse conjunto harmonioso, em estado de equilíbrio, provendo então a saúde. E fala também que a doença é exatamente a perturbação desse estado. Então, qualquer coisa nesse meio, ou um desses fatores, que atinja um desses fatores, provoca o desequilíbrio e a desorganização nessa constituição física. Para a Organização Mundial de Saúde, vislumbrando só a parte material, fica fácil uma linha de conduta. Mas nós, da doutrina espírita, através da codificação do Allan Kardec, aprendemos que é um pouco mais que isso. Em absoluto, a doutrina espírita, ela não se opõe contra a ciência do mundo, contra o conhecimento do homem. Ao contrário, Allan Kardec se predispõe na sua aceitação de que quando a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, que abandone o espiritismo e siga a ciência. E ao contrário do que se imagina, até hoje a ciência tem constatado a veracidade que foi afirmada por Kardec, pela codificação dos espíritos, já há mais de 150 anos. Então, para nós entendermos a origem da enfermidade, nós vamos buscar no conceito da doutrina espírita que elas são decorrentes das necessidades do espírito. Isso nós já ouvimos bastante, Decorrência das provas, das vicissitudes ou expiações, como queiram, que o espírito se faz necessário através do seu desequilíbrio, da desarmonia, daquilo que ele é como essência divina. Então, toda vez que o espírito entra em estado de desequilíbrio, ele gera esse fator perturbador
uma série de fatores, de elementos que vão provocar posteriormente a enfermidade no corpo físico. E nós vamos entender isso. E por que essa necessidade de ser no corpo físico? Por que essa necessidade da reencarnação e posteriores reencarnações? Porque o Espírito de Verdade nos diz que é através da encarnação que o Espírito se prepara e alivia dos seus erros, das suas mazelas, se preparando para aquilo que requisita Deus, o seu propósito. Não? Então, para nos prepararmos para Deus, é preciso que nós tenhamos em mente o objetivo da evolução. E para evoluirmos, certamente na caminhada terrena, estamos suscetíveis a erros, cujos erros são fatores geradores de necessidades reparatórias. E a enfermidade é uma delas, uma das principais. Então, como dissemos, a doutrina espírita ela não está em desacordo com a doutrina do mundo, mas ela nos fala da proposta do ser. Para evoluir é necessário que passe, que transite por esse tortuoso caminho. Vamos entender como é que isso funciona. Nos diz a doutrina espírita que nós somos um conjunto harmonioso, um psicossoma, constituído de 3 elementos fundamentais: o espírito, o perispírito e o corpo físico. Kardec chegou à conclusão do perispírito pela observação da semente de um fruto, em que ele via ali essa semente protegida e revestida por um elemento chamado perisperma. E, pela orientação do espírito, dos espíritos, ele percebeu que o nosso espírito ele está protegido, de certa forma, por um elemento que o reveste, cujo elemento esse que se vincula a ele, espírito, e se liga ao corpo físico para a possibilidade da encarnação ou reencarnação. É a ligação do espírito ao corpo físico, que é feita através desse elemento intermediário chamado, aqui ele sabiamente denominou, de perispírito. Só que esse perispírito, para os espíritos, ele tem uma importância fundamental, porque é através da movimentação de ideias, de valores do espírito, nas suas atitudes, que ele vai imprimindo nesse perispírito tudo aquilo que ele fez como atitude. É o arquivo, é o filme da caminhada do espírito. Então, aquele espírito que já é voltado ao bem, que entende, já tem valores racionais para entender os objetivos de Deus, na crescente de valores, esse que pratica o bem vai imprimindo no seu perispírito elementos salutares, bons. Vai provocando nesse perispírito, com isso, uma elasticidade, uma expansão, que é a expansão natural dos espíritos evoluídos. Aquele espírito que ainda transita pelo mundo, iludido pelas paixões, pelos valores inferiores, pelos gozos terrestres, esses ainda imprimem nos seus perispíritos necessidades outras para mudar
e estabelecer nova diretriz para o seu comportamento. Então é através desses registros que vão sendo feitos no perispírito que o espírito vai lançando, através do seu crescimento moral, vai lançando essas impressões, vai lançando ao corpo físico, de maneira que ela possa servir, que ele possa, melhor dizendo, que esse corpo físico possa servir como um dreno. Então, o corpo físico para nós é um elemento em que faz a drenagem daqueles fluidos densos que acumulamos no perispírito pelas más atitudes. Então, o corpo físico tem essa finalidade, esse objetivo, além de possibilitar da gente compartilhar valores nesse campo terreno. Então, o espírito, nesse processo de evolução, cada vez que ele erra, e às vezes o erro é grave, é reticente, é muito pesado, ele gera um fluido tão denso no perispírito que ele forma como se fosse uma mácula ali naquele tecido. E muitas vezes esse tecido ele passa de uma encarnação para outra, porque ainda não houve processo evolutivo naquela encarnação em que ele cometeu esse delito ou esse pesar, para que ocorra a expansão do perispírito, lançando esses fluidos densos no corpo físico. Então ele espera uma nova oportunidade, quando melhor preparado para aceitar aquela condição de reparação para aquele delito. Então, o perispírito tem esse objetivo, grandioso, por sinal. Allan Kardec cita que no dia que o homem e a ciência conhecerem profundamente o perispírito, o processo evolutivo estará entendido, estará compreendido. Para a doutrina espírita, ocorre dessa maneira a enfermidade. Então, nós vemos um quadro em que estamos aqui no campo terreno, cada um com as suas necessidades, cada um carregando as suas mazelas do passado para a reparação, sendo lançadas ao corpo físico. E aí, alguém da ciência pode perguntar, mas Antônio, e a hereditariedade não conta? A doutrina espírita nos fala que a hereditariedade ela está vinculada à matéria, aos corpos físicos, nitidamente. Mas essa organização em que, num âmbito familiar, onde pai, filho, neto passam pela mesma intercorrência, pela mesma enfermidade, significa dizer que ou esses elementos que compõem essa família estiveram no mesmo grupo que cometeram outrora aquela penalidade, ou algum espírito que, tendo aquela necessidade, pega carona naquele grupo familiar. Muitas vezes ele não tem nada a ver com a ação daqueles outros, mas foi uma ação semelhante, que necessita da mesma, e tem a mesma necessidade daquela enfermidade. Então ele se ajunta naquele grupo, porque sabe que aquela intercorrência vai provocar tal enfermidade que lhe será necessária.
A ciência vem constatar isso. Ela nos fala que todos nós, indistintamente, possuímos germes de todos os tipos no nosso organismo. Possuímos células cancerígenas. Todos nós possuímos micro-organismos são caracteres que podem manifestar qualquer enfermidade. Todos nós possuímos. E nem todos nós temos câncer, nem todos nós temos problemas pulmonares, problemas cardíacos. São específicos, porque são ligados a intercorrências de cada espírito. Então, cada espírito, tendo a sua necessidade, vai impressa ali no perispírito, vai lançar ao corpo físico e buscar recursos nessa própria condição natural, que é a matéria embasada desses germes que citamos, vai provocar ali a enfermidade que precisa. E as crianças, Antônio, elas também passam pelo mesmo processo. Na lei de Deus não há privilégios. As crianças, quando passam por um problema, de um sofrimento, elas desde cedo já são induzidas à absorção de valores para que o crescimento evolutivo prospere. Crianças que às vezes vêm com enfermidade. Então há uma conciliação aí, numa situação dessa, da necessidade dos pais em passar por uma provação difícil dessa, e da criança, da expiação e provação da criança para absorver ou vir com a enfermidade. Na lei de Deus não há privilégios, como dissemos. Então, como a ciência embasa valores para entendermos que no corpo físico pode se manifestar qualquer enfermidade, a necessidade do espírito é quem vai ser e que vai ter a diretriz necessária para aquela enfermidade se instale no corpo. Mas estamos falando de enfermidades graves. Mas e as enfermidades corriqueiras, essas que nos envolvemos em todos os instantes, no contágio pelas ruas, pelos hospitais? Né? Da mesma forma como nós, seres humanos, na nossa matéria, tem os germes da enfermidade, no próprio ambiente que vivemos, pelo estado evolutivo do nosso planeta, possui, nesse ar, que é o fluido cósmico universal, possui também germes de todos os tipos, que muitas vezes são concentrados, que nem no hospital a concentração é muito maior. Mas todos que frequentam o hospital saem de lá enfermos pelo contágio? Não. Porque é o mesmo processo, é o mesmo mecanismo. Só que com uma diferença. Essa enfermidade corriqueira, os resfriados, as viroses, as epidemias, elas se instalam rapidamente no organismo, porque, embora seja um fluido denso gerado pelo perispírito, vai ser absorvido pela célula do organismo físico rapidamente, porque não é alguma coisa que maculou tanto o perispírito, mas é provocada pelo desequilíbrio que nós temos no dia a dia. Então, hoje passamos uma tormenta dentro do âmbito familiar, uma discussão, aquela coisa acirrada, ficou aquela mágoa momentânea, que marcou, foi uma atitude nossa. Tudo aquilo que nós pensamos, nós somos o que pensamos, tudo aquilo que nós pensamos, que lançamos no universo, marca nosso perispírito. E aquele envolvimento, aquela discussão, aquela mágoa, maculou
nosso perispírito. Dias depois, a gente nem lembra mais daquela mágoa, já passou, nós já estamos até sorrindo uns com os outros, só que ela foi lançada no perispírito. E ela precisa ser drenada. Aqueles fluidos densos que ali se concentraram precisam ser drenados. Provocou desequilíbrio na organização, porque o perispírito também é uma constituição de equilíbrio, através dos seus chakras. E nesse desequilíbrio, nessa desorganização, nós, em determinado momento, esse fluido denso vai ser lançado ao corpo físico, vai ser absorvido pelas células do corpo físico, e ali se instalando uma enfermidade passageira. Ela será tanto pior quanto a persistência na causa que a gerou. Se a mágoa persiste, essa enfermidade ela vai se perdurar enquanto o ponto que foi lançado, que foi o gerador da causa, não seja eliminado. Então nós já entendemos mais ou menos o raciocínio, né? Esses fatores da enfermidade que são lançados, tanto as enfermidades passageiras, tanto como as enfermidades, né, de origem kármicas, muito embora Allan Kardec não gostasse do uso do termo. Porque quando a gente fala em karma, a gente lembra daquele fator preponderante no hinduísmo, no budismo, onde o karma era algo, um atenuante, um agravante da necessidade da enfermidade. Mas a doutrina espírita, ela não é uma doutrina do conformismo, ela é uma doutrina terapêutica, antes de tudo. Porque ela nos mostra os caminhos, porque sabemos, nós, que nós estamos suscetíveis ao erro. A nossa vida, o contágio com o nosso semelhante, muitas vezes, traz esse desequilíbrio, provoca em nós atitudes severas, que marcam profundamente, mas que são reparáveis. Não apenas no aspecto de ser lançado como enfermidade, mas como atenuar essa instalação de enfermidade no corpo físico para regenerar esse perispírito. Não, ela nos fala que cada vez que nós provocamos em nós o conhecimento, o entendimento, a aceitação, muito melhor será o nosso convívio, a nossa relação com a enfermidade. Por isso ela nos fala que a enfermidade, para a doutrina espírita, ela é de 3 causas. Ela é física, ela é espiritual e ela é kármica. A gente vai usar o nome entendendo que esse kármica faz parte do conhecimento da lei de causa e efeito, com gravidade. Né? Então, física por quê? Vejamos. Se a gente for entender, você, poxa, a doutrina fala que tudo depende da ação, da atitude que a gente tem, que provocou mágoa. Às vezes não. Ela pode ser física também. Se eu ficar em casa sentado lá, não me alimento, não tomo banho, não... Vejam bem, eu estou derrogando as leis da natureza. O corpo precisa de alimento, precisa de suprimentos, de nutrientes para se manter. Precisa de asseio para não haver o contágio pela falta do asseio, por exemplo. Né? Então, essas bactérias, essas viroses que se instalam por essa deficiência orgânica, vai se instalar fisicamente, sem que eu tivesse cometido um mau pensamento. Mas foi o descuido, o mau zelo.
do uniforme do Espírito. Né? Então, física por isso. Causa espiritual. São essas que provocam as enfermidades corriqueiras que nós falamos e algumas enfermidades mais extensivas pela forma de ser, pelo que nós somos como espírito. Então é a impaciência, a intransigência, a intolerância, a falta de passividade, a falta de compreensão, o orgulho, a vaidade. Todos eles podem provocar enfermidades por razões espirituais, porque são razões daquilo que somos como seres espirituais, como individualidades, como seres pensantes da criação. Então, ficamos enfermos por esses motivos, porque agridem o nosso perispírito a cada vez que lançamos ao universo um pensamento carregado dessas negatividades. Né? E as enfermidades de origem kármicas são aquelas mais consistentes na negatividade e no mal que fazemos. Elas podem ser desta e de outras encarnações. Porque desta pode acontecer dentro de uma encarnação, isto, uma enfermidade grave, sem que eu tivesse histórico anterior? Pode. No decorrer do tempo de nossa vida, de nossa existência, como ser encarnado, nós podemos, em algum momento de nossa vida, destilar a ira, o ódio, fazer aquilo conjuminar dentro de nós, lançando gravemente no perispírito uma enfermidade. Ali, o perispírito, essa parte densa, vai se alinhar de tal maneira que quando lançar ao corpo físico, será de uma enfermidade grave. Daí podem surgir câncer, uma doença pulmonar, um problema no fígado e outras intercorrências. Estômago, né? Porque nós estamos falando de comportamento, ira, ódio, mágoa, guardados, a falta do perdão. Então, nós podemos lançar ao corpo físico dessa maneira, de acordo com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, em nossas vidas. Lançamos essa enfermidade severa por conta daquilo que não soubemos ou não quisemos fazer, que é experimentar o amor. Então a doutrina espírita nos fala dessas intercorrências em nossas vidas, a forma como é lançada. Mas adoecemos. O que fazer? A doutrina espírita nos fala que nós necessitamos, sim, de ir ao médico, de ir em busca do conhecimento da ciência terrestre, porque estamos tratando do corpo físico, que necessita, primeiro, de um diagnóstico, através do conhecimento do próprio homem. E concorrente a isso, ele vai nos orientar a um medicamento que é de obtenção de um recurso natural. Ou seja, nosso corpo é físico, é material. Nós vamos lançar nele um recurso natural de compatibilidade com ele. Precisamos do médico. Precisamos também dos recursos naturais, como dissemos.
Podemos ter, sim, o auxílio dos espíritos. Mas temos que entender que os espíritos não podem derrogar a lei de Deus. Nem Jesus o fez. Nos relata o Evangelho que muitos procuraram Jesus, não foram curados. Mas é preciso lembrar também que o ponto de origem, o foco de origem, a causa geradora do acúmulo desse fluido denso que se impregnou no perispírito e se lançou ao corpo físico como enfermidade, teve uma origem, que é a atitude, a ação do espírito. Quando vamos ao médico, ele pode até curar o câncer que temos. Mas se não eliminarmos o fator de origem, ele retornará no mesmo lugar ou em outro. Porque a causa ainda permanece. É preciso a remoção dessa causa para fator gerador, para que se elimine totalmente o efeito. Então, nos fala a doutrina espírita sobre isso. Os espíritos podem nos auxiliar, mas é uma temeridade muitas vezes. Nós temos que ter a consciência, nós como espíritas, estudiosos que somos, não podemos transformar a casa espírita numa clínica alternativa. Porque dentro dessa proposta, muitos espíritos agem em desacordo com o que Jesus ensinou. Jesus, quando fazia uma cura, ele olhava para a pessoa, o ex-enfermo, e dizia: vá e não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Porque Jesus sabia que não bastava corrigir a célula malsã que estava naquele corpo físico. Era necessário que o fator gerador, a intercorrência que gerou todo esse processo, seja eliminado. Então não cometa mais aquilo para que não te aconteça isso de novo. E a casa espírita, ou os espíritos que atendem numa casa espírita com essa proposta, não vai eliminar de nós o fator gerador. Vai nos solucionar, nos ajudar, possivelmente, como o médico faz com seus recursos naturais. Então nós precisamos ter a consciência disso. Em 1965, Chico Xavier já sofria com os seus olhos, que inchavam, sangravam. Naquela época, o médium, estamos falando médium e não espírita, ele não era espírita, era um médium que fazia cirurgias mediúnicas. O Zé Arigó, todos já ouviram falar, que atendia com o Dr. Fritz, assistido pelo espírito, doutor chamado Dr. Fritz. Um dia, o Dr. Fritz chegou ao Chico Xavier e chegou e falou assim: meu amigo, por que sofres tanto com essa vista? Vem até mim que eu dou um jeito nesse teu olho. E o Chico Xavier falou assim: olha, eu sei que se eu não eliminar o fator gerador que me provoca essa enfermidade dos olhos, ela vai surgir em outro lugar. Então, esse problema aqui no olho eu já estou acostumado. Não vou me submeter para não correr o risco dele vir em outro lugar. Melhor deixar assim. E ele era assistido por um oftalmologista
por um cardiologista, por um clínico geral, por um endócrino, todos amigos dele. E ele buscava os recursos naturais. Fazia questão de passar pela enfermidade, de conviver com a enfermidade, que é muitas vezes aquilo que precisamos. Então, é uma temeridade transformarmos a casa espírita numa clínica alternativa. Porque as pessoas buscam pelo misticismo de acreditar que vai chegar lá e vai sair curado. Há essas casas que fazem cirurgias mediúnicas, que são criaturas que não são espíritas. Há as casas espíritas que fazem cirurgias espirituais. Nessas, não há nenhum problema, porque elas, sendo casas espíritas, antes de provocar qualquer intenção de ajuda, não é promessa de cura, elas dão o alimento que nós precisamos, que é o Evangelho. Então, quando nós vamos numa casa dessa, elas têm a proposta, sim, de nos ajudar, nos auxiliar. Se estiver de acordo no nosso interior, o recebimento daquela dose de cura momentânea para aquele mal que nós sofremos. Da mesma forma como Jesus curou. Sem distinção e sem diferença nenhuma. Jesus curou vários enfermos, porque eles estavam aptos, porque o fator de origem tinha lançado ao corpo físico, e a restauração do corpo físico era só uma substituição de células. E Jesus manipulava fluidicamente isso muito bem. É como os espíritos fazem conosco. Num passe magnético que nós tomamos, eles reorganizam os nossos chakras, eles equilibram. Nós parece que nós saímos daqui outro, renovados. Aí chega na esquina, o cara dá uma fechada na gente e pronto, já perdemos o passe. Eles fazem por nós, mas e nós? Né? Então, a doutrina espírita nos fala isso, nos ensina isso. Então é preciso mudar também o nosso comportamento. É preciso entender o que a enfermidade está querendo nos ensinar. Porque ela nos ensina. Porque ela nos aproxima de Deus. Porque quando isso se estabelece, aumenta a resistência da nossa fé. Então a enfermidade, especialmente as enfermidades graves, o câncer e outras mais, problema cardíaco, problema pulmonar grave, eles nos levam a buscar Deus. E ali renova a nossa fé. E o fator fé é preponderante. A doutrina espírita nos fala que o mecanismo de busca para isso é a prece, é a oração, é o contato direto que fazemos com Deus em busca de um auxílio, de uma ajuda, de uma orientação. Então, nessa renovação de fé, é que passamos gradativamente a querer em nós a transformação moral. Jesus deu exemplos disso também. Em duas situações, pelo menos, esse fator foi preponderante. Havia uma mulher hemorroíça, há 12 anos. Há 12 anos ela sofria de um fluxo.
sanguíneo. Há 12 anos. Ininterruptos. 12 anos. E era um problema de mulher para se expor. É muito difícil. Então ela via as criaturas se aproximar de Jesus, pedir, Senhor, cura minhas vistas, o aleijado. Mas e ela? Ela teria que se expor. Então ela acreditou. Se eu me aproximar de Jesus, tocar, pelo menos nas suas vestes, eu vou me curar. E foi isso que ela fez. Jesus vinha passando, numa multidão, as pessoas buscando Jesus, tal, e ela, num esforço supremo, entrou entre os homens, entre as pessoas, e tocou Jesus. Naquele exato momento, ela se curou. Só que não passou despercebida. Jesus acusou o fato. Ele pegou e parou, olhou ao redor e disse, alguém me tocou. E os apóstolos ficaram embasbacados. Falaram, como, Senhor? Tanta gente aqui, alguém provavelmente deve ter te tocado. E ele falou, alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. O que aquela mulher fez com a sua fé? Tocou Jesus e uma célula sã saiu de Jesus e se instalou, substituindo a célula malsã. E Jesus percebeu isso, porque dele saiu aquela virtude. Porque era espontâneo em Jesus fazer o bem, distribuir amor. E ela já tinha obedecimento, já havia, do seu ponto de origem, o fator causador daquela enfermidade já havia lançado ao corpo físico. Era preciso que a organização física se restabelecesse. E Jesus provocou isso pela fé da própria mulher que acreditou que se estivesse com Jesus, aconteceria. Um outro fator que chama a atenção, ressaltado por Jesus, é o soldado que fazia parte do agrupamento do centurião. Quando ele veio na praça e veio pedir a Jesus que curasse o seu soldado, que estava gravemente enfermo. E Jesus falou, vamos até lá. Ele falou, Senhor, eu acredito que quando eu falo para um dos meus homens, vá e faça isso, ele vai e faz. E eu acredito, Senhor, que se tu quiseres, ele será curado. Jesus, no mesmo instante, acusou o pai. Nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. Jesus acabou de falar isso, vieram os companheiros do soldado que estava enfermo na casa do centurião. Senhor, Senhor, ele está bom, ele está bom. Curou pela fé do centurião. E é isso que muitas vezes precisamos. Entender aquilo que a enfermidade está querendo nos dizer, da renovação interior que necessitamos para transformar, para eliminar a causa geradora da nossa enfermidade para uma condição melhor. Para lançar coisas saudáveis, coisas boas. Porque se fazemos atitudes boas, são impressas no nosso perispírito essas virtudes. E são elas que depuram a nós. Essas enfermidades não são, em absoluto, o castigo de Deus. Ao contrário, é Deus nos chamando para perto de si, para que nós possamos entender o seu objetivo para a criação.
À medida que nós compreendemos isso, vamos gradativamente nos afastando dessas mazelas, dessas necessidades, e nos recuperando não apenas a saúde física, mas a saúde moral, dos valores dos nossos espíritos. Era isso que nós temos para hoje. Muita paz em Jesus.